a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que ele já apareceu por aqui, se você ainda não conhece, tá na hora de voltar para os episódios anteriores, que ele já apareceu por aqui, a gente já teve uma conversa maravilhosa com ele. Vamos apresentar os nossos patrocinadores, que vocês já sabem, já conhecem, estão cansados de saber que somos nós. Eu sou a Gabi Wolff, nutricionista comportamental, coach nutricional, e estou me formando agora na faculdade de psicologia. Trabalho ajudando as pessoas a melhorar a relação com a comida, com o corpo e o estilo de vida. Eu sou a Edilene do Empório Manjericão, a melhor loja de produtos naturais que você já conheceu. Exatamente. Sou Luciano Viana, sou personal trainer, sou da Fox Assessoria Esportiva, onde trabalhamos dentro de condomínios clubes em São Paulo, em breve já em outros estados. Novidade! Muito bom, muito bom. Novidade, deixou pra contar aqui a novidade no episódio. Em breve. E o nosso convidado de honra hoje é o David Sampaio. Sou eu. Vamos lá. Ele é psicólogo clínico, especialista em infância e adolescência, formado pela Unesp. Unifesp, tá errado aqui. Fui eu, culpa é minha. Culpa é da Iti. Tá escrito... Produção. não tá escrito nada do que a gente falou, Tudo bem, mas gente, tudo bem. ele é uma fera no que Fera. ele faz. Mestre em Psicologia Clínica da Família pela PUC São Paulo. Voluntário da Missão Cianama. Cianama. Família significa família em Ngatu, que é um idioma que substitui, a gente pode dizer que hoje substitui o tupi antigo. Uhum. Então, é Ngatu, que é uma língua geral, indígena, em vários territórios aqui do Brasil se fala essa língua. Então, é família Cianama em Ngatu. Gente, ele tem esse projeto maravilhoso que eu sou suspeita que eu quase fui da ano Amazônia, passado. Eu tava assim, pra ir, né? Pra fechar. E a data que me pegou, porque eu tinha coisa na faculdade. Nossa, mas assim, é lindo. Vale a pena seguir. Depois a gente põe também Sim, aqui na descrição as redes sociais desse projeto. E dá tempo ainda. Dá tempo ainda esse ano. Tem. Quando que vai ser esse ano? Esse ano na última semana de agosto. Esse ano vai ser um pouquinho diferente. Ah, então já Aonde mudou vai um ser? pouquinho. Lá no Amazonas também. Sempre no Amazonas, né? É, na região ali, nas cidades próximas a Manaus. E na última semana de agosto. A equipe, por enquanto, está fechada. A gente teve muitas inscrições, foi muito legal. Mas a gente aceita doações. Quem puder seguir a página, contribuir com doações, a gente precisa muito. Deixa para falar sobre isso mais lá no final. Tá. Mas família, eu tô aí estudando, participando, trabalhando, e até lá no Amazonas, nesse projeto que leva o nome de família, a gente faz um trabalho muito legal lá, com as famílias, com as pessoas, e também com os voluntários, porque é uma transformação muito legal. E foi por isso que a gente chamou aqui. Porque a nossa temporada é de vícios e dependências. E a Sim. gente te chamou para falar o impacto disso nas famílias. Nas famílias. Já que assim, não é o 100%, mas assim, você tem um grande número de pacientes que são ali adolescentes e jovens. Então, a gente chamou aqui para falar sobre isso. Conversar um pouquinho do impacto que Do isso dá, impacto né, disso, nas que é muito famílias, importante, nas né? crianças. A gente falou muito nos episódios anteriores com pessoas que foram, né, dependentes químicos. Então, a gente teve Sim. bastante essa visão. Mas a gente quer agora uma visão também de profissionais que conversam e que têm esse contato com as pessoas que convivem com dependentes químicos, que a gente sabe que é uma doença que atinge a família inteira, né? Sim. Muito de quem tá próximo. Então, como que a dependência química afeta emocionalmente e psicologicamente os familiares de um dependente? Fala, Gi. Antes, que a gente esqueceu de falar, já se inscreve no canal, encaminha esse episódio para alguém, que é um assunto muito importante. A gente tem falado isso daqui, que existe um preconceito imenso de falar de vícios e dependências. Muito. Muitas pessoas não querem falar nesse assunto porque é vergonhoso, porque é preconceituoso, porque as pessoas Ainda é te um olham tabu, de uma né? forma, é um tabu. Então, encaminha, que eu tenho certeza que você conhece alguém que vai precisar desse episódio. Já deixa um like pra gente e faz a sua inscrição. Quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e mais pessoas a gente pode ajudar. É legal que só um parênteses, né? Quando a gente começa a contar para as pessoas que a gente está fazendo essa temporada de dependência química, de vícios e tudo,
as coisas vão aparecendo, né? A pessoa fala, nossa... não, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um familiar, eu conheci uma pessoa, eu tenho... Só que coisas que a gente nunca ficou sabendo, porque as pessoas não falam. Elas só tocam no assunto quando, de alguma forma, se sentem muito confortáveis pra isso, né? Sentem alguma familiaridade. Nem o independente, nem a família. Por quê? Tem um julgamento, que é o que vocês falaram, tem um tabu, né? E a gente vem de um momento histórico muito importante. Edir falou, vícios e dependência. Então, imagina, quando a gente fala, a pessoa é viciada, o que sugere isso quando a gente fala de vício? Você é viciado em trabalho, você é viciado em esporte. Eu não. Né? O vício é assim. Qualquer vício é visto como uma coisa muito negativa. ruim. Como negativo. Então, esses exemplos que eu dei, é trabalho, esporte, ainda tem uma conotação menos pesada, né? É mais leve. Agora, hoje a gente tem discutido muito o vício em telas, por exemplo. Você é viciado em tela. Da forma que eu pratico a psicologia, como eu compreendo o ser humano e o existir no mundo, na teoria sistêmica, a gente pensa muito na função. Que função esse comportamento tem? Então eu vou pensar, em vez de falar assim, Gabi, você é viciada em trabalho, o que o trabalho provoca na sua vida, como significa para você, né? E essa relação no seu existir e nas relações que você tem, nas relações de trabalho, nas relações familiares, porque quando a gente existe no mundo, a gente existe se relacionando, necessariamente. Então, hoje eu tô aqui. A gente está se relacionando aqui, que é uma relação de trabalho. Saindo daqui eu volto para casa, vou me relacionar com a minha família, vou atender no consultório, me relaciono com meus pacientes. Então, o meu comportamento, a minha forma de atuar, de existir, suponhamos que eu seja viciado em celular, eu não consigo largar o celular. Por quê? Que função isso tem? E quando a gente fala em vício também, vai muito pro lado de alcoolismo, droga, e não é, Sim. né? A gente tem, hoje está cada vez mais comum o vício em celular, né? O vício, porque é muito legal isso que você falou, né? O tema ser vício e dependência química. Porque a gente vai sempre pensar na dependência. Pode ser química ou não química. É que no final das contas, dependendo de como a pessoa ou o profissional da saúde vai compreender, a gente vai esbarrar numa resposta bioquímica. Porque a gente tem essa liberação do mecanismo de recompensa, né, que todos nós temos, e aí... Que é químico. Que é químico. Então eu vou liberar neurotransmissores que me dão essa sensação de prazer. Por exemplo, muito se discute hoje o uso da tela e das redes sociais, da gente ficar lá rolando, e aquilo é dopaminérgico. Então eu tenho tanta dopamina, aquilo eu quero mais. Quando eu saio desses conteúdos curtos, e eu penso no termo em inglês, estou falando em português, até porque eu acho que é importante a gente evitar esses termos, né, de inglês. Estrangeirismo. Não dá, né? Acho que tá na hora da gente valorizar um pouco mais as nossas produções aqui. Então, conforme a gente fica rolando a tela, eu quero conteúdos imediatos, conteúdos curtos, que vão me dando cada vez mais prazer e de forma imediata, numa resposta curta. Só que a vida é assim? Não. A gente vive assim no dia a dia, então eu vou perdendo a minha capacidade de lidar com a frustração, de tolerar a frustração. E hoje a gente tem um problema também que é muito importante, que as mães falam muito, ai meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho? Meu filho precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque a criança não... O medo do tédio, né? Meu filho vai ficar entediado. Como assim meu filho vai ficar entediado? Tinha um problema desse essa semana dentro de um condomínio. Eles colocaram uma atividade, já tem atividade de manhã, já tem atividade de tarde, já tem atividade de noite. E a atividade que eles colocaram era recreação das 17 às 20 de segunda a sexta. Eu falei, quem que consegue ficar com uma criança da mesma faixa etária, porque se fosse pelo menos faixas etárias diferentes cada hora, 3 horas com uma criança de segunda a sexta-feira? Qual monitor ou recreador vai conseguir? Não é recreação não, pra falar a verdade é uma creche. Eu falei, não, a gente não trabalha como creche. Pois é. Tipo, as mães, que é o momento que a gente vai de criança, o momento que a gente vai na feira, a gente vai no mercado, fazer nossas atividades, vocês ficam lá com os filhos. Eu falei, não, a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha com aulas dirigidas. Pois é. Tipo, depósito de criança é bom. Então, isso que você falou é muito importante, aulas dirigidas. E qual é o espaço que a criança e o adolescente têm hoje para criar? Para criar. É importante que as pessoas se sintam livres para poder ter insights, o termo, mas enfim, né, para que elas possam pensar e hoje em criar. Dia não tem mais Não tem. Você tem que obedecer o que tá mandando você fazer ali. Então você faz, acabou, tchau. Pois é, e a família vai contribuindo muito para isso. Então a gente vai crescendo e não consegue lidar com a angústia,
não consegue lidar com o vazio. E, se eu Com a não- espera. com a As pessoas espera, as crianças são muito principalmente. imediatistas. Lá na loja, quando você vai passar, aproximar o celular ou o cartão, tem um tempo, né, de conexão que você aproxima. Que normalmente São tipo 5 5 segundos. Gente, eu não aguentava mais, as pessoas falaram, mas não tá passando, não tá passando. Aí eu fiz uma frase assim que eu coloquei na maquininha. Respire fundo e conte até 10 antes de passar o seu cartão. Aí as pessoas, elas leem e dá risada. Importantíssimo. Aí eu falei, exatamente, o tempo que você tá rindo é o tempo da conexão, porque as pessoas, elas não tá passando, não é que tá passando. Aí eu falava assim, eu ficava meio irritada, eu falava, conta até 5. Conta até 5. Porque são 5 segundos mesmo para conectar. 5 segundos a pessoa está desesperada porque o cartão não conectou. Então, Eu vejo É muito isso. louco. Aí eu pus a frase, agora as pessoas dão risada, sabe? Quando elas leem. Elas acham engraçado, mas é o tempo de conectar, elas esquecem Você dos 5 pergunta, segundos, Você né? pergunta crédito, débito ou Pix? A pessoa fica muda te olhando, né? Mexendo. Em segundo ela, Pix. Depois, não, é cartão de crédito. Pois é, porque vem essa resposta imediata, É. mas Edi, esse exemplo maravilhoso que você trouxe. Porque para a gente discutir sobre vício, sobre dependência, a gente também precisa discutir o contexto, o momento histórico em que nós estamos, a cultura, a sociedade. E me parece que nós nunca vivemos um momento com tanto acesso à informação e com tanta velocidade como esse. Que chega ao ponto de 5 segundos ser demorado. Porque a gente vive no tempo da pressa. As pessoas, elas não conseguem mais esperar... 5 segundos. Não, 5 segundos sim, mas, por exemplo, meia hora pra você responder uma mensagem no WhatsApp. Estou Né? no podcast. Não, tipo, você manda uma mensagem, a pessoa manda uma mensagem, é. se você não responde meia hora, ela já manda outra. meia ainda é Já muito, manda né? outra, você É fala, por meu... isso que assim, eu desconecto tudo. Não tem essas coisas também de visto por último e tal, mas mesmo assim, a pessoa... Pois é, mas isso também é algo muito importante, porque você manda mensagem e fala assim, nossa, mas a Gabi não visualizou ainda, não visualizou ainda. E antes a gente não tinha isso. Eu estava lendo uma reportagem do uso do cheque, que caiu acho que 95% ou 98% do cheque, mas ainda em 2024 foi movimentado acho que 5 bilhões, alguma coisa assim, não lembro agora o número exato, em valores por cheque. Mas... acho que vocês lembram, eu estava falando aqui de um caso de cheque mais cedo, antes da gente começar a gravação. E hoje, quem aqui de vocês tem um talão de cheque e paga com cheque? Não, O meu tá eu não guardadinho tenho. lá, que ninguém pede, ninguém usa, ninguém fala mais Só nada. até rasgar o meu e jogar no lixo. Pois é, Eu nunca tive um. pois é, Gabi, mas o cheque, ele tinha um processo muito interessante que demandava tempo. Você preenchia o cheque, você entregava... Eu já preenchi, meus pais me ensinaram. Mas eu nunca usei, entendeu? Da Pois minha, é. quando- Tinha desde que que eu comecei a ter compensar, meu né? Tinha dinheiro. que compensar, tinha todo 3 dias pra compensar. 3 dias pra compensar. Então tinha todo um departamento que fazia esse trabalho. A gente tinha que esperar para cair o dinheiro na conta. E quando você tirava o extrato, ficava lá, valor em compensação. Estava processando. Hoje a gente paga com o quê? Pix. Que cai. Na hora. E ai que você não cai em 5 minutos. Pois é. O Pix está ali na hora. Então a gente tem vivido cada vez mais relações imediatas. Então, como a gente pode cobrar que as pessoas tenham pressa, que as pessoas tenham calma e não tenham pressa, se o mundo está cada vez mais conectado e cada vez mais imediato? Cada As vez pessoas não mais... estão percebendo Diz- isso daí, né? A gente vive isso, E mas não não se percebe. apropria E- desse contexto que pode nos adoecer. indiretamente mais desconectado, né? Exatamente. Eu já falei desse livro aqui. Eu acho que até foi... Será que foi no nosso último podcast que eu falei desse Foi livro? no último. Foi em outro, Tempo né? líquido que você falou? Como É, chama? Do Bauman. Modernidade Líquida do Líquida. Bauman. Do Bauman. É ótimo esse livro, ele fala exatamente isso, né? Quanto mais a gente... Ultimamente a gente tá ficando cada vez mais com as relações líquidas, né? Porque a gente tinha antes tudo muito solidificado e hoje é tudo muito rápido, muito volátil, né? E os processos, né, Gabi? Então eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. Antes, quando a gente queria se comunicar, a gente fazia uma correspondência, mandava carta. Então tinha um tempo de envio. Ficava naquela ansiedade, sabia que a pessoa recebeu, o que Pois ela vai é. escrever. Né? E hoje a comunicação ela é digital, então ela é praticamente imediata. Se a gente quiser fazer uma ligação agora para o outro continente, a gente faz em segundos. E isso antes não era tão acessível assim. O relacionamento, né? Ele era construído. Hoje em dia a gente já tem isso muito mais fácil, né? Tipo, aplicativo, E por mais exemplo, rápido, mais né? rápido. Um trabalho também. As pessoas geralmente, né? Antes elas entravam no trabalho e tinha gente que ficava a vida toda, né? Hoje em dia a gente vê muito
troca toda hora de trabalho. Não que seja errado, né? Mas assim, é o Mas é um dia de dado. hoje. E é um dado importante. Então, além disso, a gente tem as cobranças, porque começa com essas relações mais imediatas, as cobranças, como você não sabe disso ainda? Você não ficou sabendo do que aconteceu agora, 10 Eu sou isso minutos? todo Você não usa inteligência artificial? Como, cara? Pois é, pois é. Agora, David, você acha... a gente está falando dessa coisa imediatista, né? Sim. Que daqui a alguns anos, a gente está lidando aí com crianças e adolescentes, que esses vícios, que a gente sabe que a droga, o alcoolismo, outras coisas, ela vem pelo prazer imediato, né? Você consome, ela é imediata. E a gente está vendo aí uma geração de crianças que são imediatistas há 1 ano, com 1, 2 anos de idade, às vezes até menos. Como que você vê, como que você enxerga isso do seu ponto de vista, do seu conhecimento? Será que a gente vai ter mais adultos viciados em drogas mais pesadas? A gente precisa entender muito a função das drogas, né, na sociedade e na família e no indivíduo. Então, eu acho que isso é algo muito importante. A criança, por si só, ela é imediatista. Ela já é programada para o imediato. O bebê, ele não sabe esperar. Ele não sabe o que é futuro. Ele não sabe o que é futuro. Ele sente a fome, ele experiencia isso no corpo, ele quer saciar. Manifesta. Ele precisa se saciar. Então, ele chora, espera o bico do peito aparecer ou da mamadeira, mama, saciei, e vai dormir. Quando ele quer um brinquedo, alguma coisa assim, né, ele vai crescendo, os meses vão passando, ele quer essa resposta imediata. Então, enquanto sociedade, a gente vai ensinando o ser humano a esperar. Calma, calma, a gente já vai te dar. Calma, já já você terá. O que tem acontecido hoje é que esse tempo de espera para muitas relações tem diminuído. Então, como a gente vai lidar com esperar se a própria família, a própria sociedade, a própria escola e o trabalho estão exigindo dos seres humanos cada vez mais respostas imediatas? Então, eu acho que o risco é a gente ter, daqui a alguns anos, pessoas que tenham mais dificuldade em lidar com a espera e lidar com a ansiedade. E, consequentemente, a função das substâncias químicas, álcool ou outras drogas, elas podem vir com um anestésico. Porque a gente sabe que os ansiolíticos também, eles são um tipo de droga. A gente tem pessoas viciadas em ansiolíticos. A gente está falando aqui, quando a gente fala de vício, parece que a gente está falando de drogas ilícitas. Mas não é. A gente tem droga que você compra na farmácia que te vicia. E aí eu acho importante a gente ter um parâmetro, né? Que quando a gente fala de vício, a gente está buscando atingir as pessoas na linguagem popular. Até para chocar e atingir. Sim. Mas que o ideal é a gente fazer uma desconstrução, que é o que a Gabi estava falando, do tabu, da vergonha, que a gente, nossa, aos pouquinhos as pessoas se sentem à vontade para falar. Então, olha, a pessoa é viciada, não, ela é dependente. E por que dependente? Porque ela precisa daquela substância. Fica muito mais leve falar assim, né? Viciada parece que a pessoa que escolheu aquilo. E tipo, ok, que às vezes são escolhas e caminhos que levou, mas é uma questão química, a gente sabe disso. É uma né? questão multifatorial. Então, eu tenho uma resposta que é bioquímica, que a própria substância causa a dependência. Eu tenho uma manutenção que é social. Sim. Então, a gente precisa considerar todos esses elementos. Por isso que a gente começou agora falando do contexto, falando da época e das relações, como você citou até o Bauman, porque é importante a gente ter essa noção do tempo em que nós vivemos e como esse contexto, o mundo que a gente está existindo, isso pode levar a todos nós a buscar uma ferramenta para amenizar as nossas angústias. Então, o álcool sempre esteve presente. Se a gente pensar 100 anos atrás, em 1924, mais ou menos, que tipo de sociedade nós tínhamos? Era extremamente machista. Os homens não podiam falar sobre os sentimentos. Então, que forma eles tinham de relaxar? Bebendo. Porque o álcool ajuda a relaxar. Então, eu preciso relaxar. Já que eu não consigo falar sobre os sentimentos, então, eu relaxo. A gente vê muito isso hoje ainda, né? Muito. A procura de psicoterapia para os homens vem aumentando cada vez mais, mas ainda é uma coisa delicada para a maioria deles. Muito. Edi estava falando, né, do atendimento de crianças e adolescentes. Eu tenho cada vez atendido menos. Hoje eu tenho atendido mais adultos e famílias.
porque a procura aumentou muito. E eu fui percebendo que eu conseguia fazer intervenções melhores e oferecer um espaço de existência para esses adultos e essas famílias, e a gente conseguia fazer intervenções mais adequadas. Então, hoje no consultório, eu tenho muitos pacientes homens. Muitos. Eles têm procurado mais a terapia, eles conseguem falar sobre os sentimentos. Mas a gente ainda tem essas cobranças sociais. Os jovens vão para balada, tem que chegar na menina, o menino tem essa obrigação. Não quero ficar de boa. E como é que faz se eu sou mais tímido, se eu não tenho essa habilidade, como é que eu faço para me divertir, para conversar com os amigos ou para chegar na pessoa do meu interesse, seja uma menina ou uma menina? E aí acaba entrando no contexto da droga, né? Quando ele bebe, Sim. ou quando ele usa alguma outra substância. Às vezes ele nem quer, né? Às vezes ele nem quer, mas ele se solta. É isso. Né? Fica menos tímido e isso ajuda ele a ter uma abordagem, fazer parte daquele grupo a qual ele está fora de contexto. E eu acho que todos nós aqui já ouvimos as pessoas falando, vou tomar um gole de coragem. Eu já fiz isso aí. Eu nunca comecei a tinha beber ouvido dessa isso. forma. Pra tomar Soltar coragem. mais, tal, todo mundo, o outro já é desinibido, o outro tem que dançar, o outro já tem que chegar. Então. Você não quer chegar em ninguém ali, não, você tem que ficar com aquela ali que sobrou. Fala, não quero, mas aquela ali não. Vai ficar. E fica aquilo, todo mundo ali em cima de você o tempo inteiro falando. Então você está falando de uma pressão social. Exatamente. Olha isso. 15, 16 anos, você é moleque, você não sabe nada direito, fica, vai ficar, tem que dançar, cara, tem que chegar. O que a gente vai chegar? Tipo, se você entrava numa festa, numa balada, você tinha que chegar em alguém rápido. Você não A pressão social é muito você podia ruim ficar pra ali isso, né? meia hora ali, trocando uma ideia, olhando, observando. Né? Você acha que a dependência química, ela começa, é óbvio que ela é progressiva, né? Mas ela começa geralmente na adolescência? A gente pode ter um tipo de compreensão do ser humano com aquele fator biopsicossocial, né? Então a gente vai entender que há um fator biológico, um fator da personalidade e esse do meio que a gente está discutindo aqui. Que é o social. Que é o social. Então, quando a gente fala da parte biológica, a gente tem o traço da compulsão no gene, que se apresenta de forma mais intensa ou menos intensa. E quando a gente fala de família, é muito legal. Tem uma técnica que a gente fala que é o genograma, e a gente faz como se fosse a árvore genealógica da família, vamos dizer assim. E a gente vai vendo, o meu avô fumava, meu pai e meus tios fumavam, eu fumo, meus filhos fumam. Então a gente vai percebendo que tem uma repetição de padrão. Isso acontece com álcool, acontece com outras formas da compulsão se manifestar. Então tem um fator biológico, a gente sabe disso. Além disso, a própria personalidade. Então, como o Lu estava falando agora, eu vou pra balada, eu preciso me soltar, eu preciso tomar uma dose de coragem, eu preciso ficar mais sociável. Depois você já melhorou e continua fazendo, você não precisa mais. Só que tá no automático, né? Deixa eu tomar. Mas e se eu não fizer? Não, às Será vezes... que eu vou conseguir? Mas será que eu vou conseguir? E isso a gente tem hoje um problema muito grave também de uma outra substância química nesse grupo jovem na casa dos 20 anos, que é a tadalafila. Os meninos estão utilizando muito. O que é a lafila? A tadalafila. Tadalafila. Isso. Amigo do Toguro. Que é... Pra ficar bombado. Não, na verdade, a utilização é mais para ereção. É para manter e sustentar a ereção. Então, para quem tem problemas testosterona? Não, a testosterona é um hormônio. A tadalafila é um medicamento que a resposta dele causa ereção mesmo e sustenta a ereção quando tem um estímulo sexual. Né? Então, você não toma medicação e fica ereto. Quando você tem o estímulo sexual, você tem a ereção prolongada e sustentada. Prima irmã da azulzinha? Sim, Tá. sim. Que é o Viagra. Né? Então, assim, a tadalafila acaba sendo mais utilizado por conta dos efeitos colaterais. Enfim, aí a gente precisa trazer um médico aqui para discutir melhor. Mas, até onde eu vou, eu acho que é muito importante a gente olhar o impacto psicológico disso. Porque os meninos na casa dos 20 anos, se a gente pensar na resposta fisiológica, eles estão na potência. Os hormônios estão Nem batendo... precisava de nada disso. Não precisa. A gente brinca que o menino na casa dos 20 anos, a ereção segura uma toalha molhada. Né? Então, por que eu preciso utilizar um medicamento para me garantir? E a gente ouve aí nas redes sociais os vídeos falando assim, mas eu vou para a guerra desarmado. Sem segurança, né? Insegurança, perfeito. Então, quando a gente fala de dependência, eu dependo de um elemento para me dar mais segurança. Eu me sinto seguro. Então, quando a gente fala de dependência, se eu não tenho essa substância, eu vou me sentir inseguro. Eu não consigo existir. E adolescente é inseguro.
Claro. Né? Então eu acho Faz que parte do processo, eu né? fiz essa pergunta porque eu comecei a pensar que as pessoas que a gente trouxe aqui para falar, ex-dependentes químicos, né? Eles trouxeram essa informação, dados que começou ali na adolescência, né? Pessoas que eu conheço também. Eu trouxe pela minha história que eu passei com a anorexia, que não tem nada a ver com drogas, mas querendo ou não, é uma compulsão pela magreza. Perfeito. E tem a ver com essa questão da pressão social. O Lu falou que começou a beber por conta disso, foi na adolescência. Eu quis emagrecer na adolescência por uma pressão social também, e era uma insegurança, então acho que a gente tá muito mais, sei lá, de certa forma, fragilizado, né, e sensível para que essas coisas aconteçam na adolescência, né? Mas aí a gente entra num outro contexto também que a gente não pode esquecer. A família é um recorte da sociedade, não é isso? Então tem muito do que acontece dentro de casa Sim. que também pode despertar ou incentivar o uso de determinadas substâncias. Sim. Como a gente vinha falando, tive um dia extremamente cansativo de trabalho. Eu chego em casa e faço o quê? Preciso relaxar, abrir uma cerveja. Vai viver. Vai deitar e assistir nada. Nossa, que delícia. Agora sim eu vou relaxar. Ou já chego em casa xingando e falo assim, não, me dá uma cerveja, porque eu preciso relaxar antes de falar qualquer coisa. Nem me venham com problemas. Então a criança que está Vai ver vendo isso. esse comportamento, o que ela Ela associa? vai repetir, né? E o que ela associa? Que aquela substância tem o poder de, Relaxar. Tranquilizar o meu pai. Ou seja, é uma coisa boa. depois que bebe, Tá guardado lá. Quando ele chegar naquela certa idade, opa. e às vezes não precisa nem ficar guardado, sabe por quê? É um comportamento recorrente do familiar. Ela vai crescer vendo isso, ela né? cresce vendo isso. Ah, mas o meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa. Já ouvi muito disso. Todo dia ele toma 1, 2 cervejinhas quando chega do trabalho. Não tem o direito? Qual é o problema? Quem é você pra falar alguma coisa pra mim? Trabalha, sustenta a família. Ele nem agressivo é. Então, Fica legal quando bebe ainda, né? fica legal quando bebe. São dados que a gente precisa ouvir com muito cuidado. Com muito cuidado. Claro que eu não vou criar problema onde não existe, mas eu planto essa sementinha. E aí eu cresço tendo esse familiar como exemplo. Aí quando chega na minha vez, será que eu também vou fazer uso do álcool e não vou ter essas reações agressivas, violentas? Será que eu vou conseguir tomar só uma latinha? Ou eu preciso de 4 numa segunda-feira? Porque a segunda foi terrível. Aí eu acordo de mau humor, eu acordo de ressaca no outro dia Não rendo nada no trabalho. e tenho dificuldade nas minhas relações sociais. E falar em relações sociais, fala um pouco sobre vício de trabalho, porque a gente fala de vício dependente químico. Acho que o trabalho, todo mundo trabalha e tem muita gente viciada. Geralmente as pessoas viciadas são funcionários, as pessoas viciadas são empreendedores. Como é que funciona isso daí? Tem os dois, né? Até tem um termo, eu não sei qual a Quero correspondência Você quer dele. saber se você tem cura, Eu isso? senti essa indireta pra mim também, Então, Luciano. Mas é porque a gente... E aí, me desculpe, eu não quero parecer indelicado, mas como você correlacionou a anorexia a um tipo de compulsão, Sim. né? A gente vai pensar no traço compulsivo. Então, a ideia é que a gente trabalhe essa expressão compulsiva de uma forma que ela traga menos prejuízo. E se a gente conseguir ressignificar isso, redirecionar essa energia para outras atividades que nos tragam benefício. Então, se eu sou compulsivo por algo que está me adoecendo, não ia ser legal eu ser compulsivo por estudo, por trabalho, por esporte? Então, a gente busca fazer essa movimentação. É um traço da Te personalidade, troca né? só. A ideia é essa, porque até hoje eu não conheço. Se alguém depois puder, algum profissional que estiver assistindo quiser nos ensinar como faz para extinguir esse traço, eu não conheço, porque é um traço da personalidade que se manifesta. Então a ideia é, ao invés da gente ter X de energia sendo empregado e manifestado num determinado item, a gente pulveriza isso. Então eu distribuo 30% aqui, no trabalho, 30% no estudo, 20% nos esportes. E a gente diminui essa energia. A dificuldade é equilibrar esses pratinhos, entendeu? Exatamente. Qual porcentagem você vai colocar em cada coisa? É claro que às vezes a gente fica muito mais empolgado. Ficar empolgado com uma situação é diferente de estar ali numa relação compulsiva. É. Porque na relação compulsiva eu dependo daquilo, eu preciso. E as pessoas elas dizem isso, não, eu preciso trabalhar. Mas está na hora, vai parar. Não, mas eu preciso, eu tenho que ficar. Eu faço 10, 12, 15, 18 horas de trabalho.
sem parar. E aquilo me alimenta, porque gera um prazer. Só que eu não consigo mapear todos os outros prejuízos que vêm quando eu estou olhando só para cá e não consigo dar conta do que tem aqui no contexto de É que eu coadjuvante. imagino que toda dependência, ela é uma fuga de alguma coisa. Então, quando você é dependente, seja do trabalho, seja de qualquer tipo de droga, você está fugindo de algo. Então, eu imagino que a questão aí é identificar do que você está fugindo. Pois é, e essa sua fala ela é muito importante. Por quê? Eu estava até lendo um material para vir para cá. A gente tem aí o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, né? Que dá pra gente os códigos. Quando a gente tem alguma doença, algum transtorno, a gente vai ao médico, ele coloca lá CID e o númerozinho. Então, quem quiser pesquisar na internet, é fácil de descobrir a classificação. E tem o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, ou de transtornos mentais. A gente tem o dependente e a gente tem os codependentes, que são as pessoas que se relacionam com essa figura de dependência ou os familiares, que de alguma forma sofrem o impacto dessa dependência. E aí eu estava lendo um material que dizia que não existe a codependência, porque não tem isso mencionado nem no DSM nem no CID. Eu fiquei pensando, tá, o CID ele é revisado a cada 10 anos. A gente tem mudanças... Eu achei que fosse um tempo menor. A cada 10 anos. É muito tempo, né? Muda muita coisa. Na velocidade que a gente tem vivido hoje, 10 anos, a gente tem um salto tecnológico. Imagina o que vai ter daqui 10 anos. Cara, pensa em 10 anos atrás. Pois é. Era 2015. Pois é. O que mudou de 2015 pra hoje, né? Eu acho que Demais. é muita mudança. Então- A gente conversou isso numa das aulas de psicologia. Sobre essa questão do... A gente tava tendo aula de psicopatologia. E aí a gente tava conversando sobre o DSM. Meu, tem muita coisa lá que precisava ser atualizada. Então, o fato de a gente não ter um nome oficial para diagnosticar Não significa ou para que não seja uma identificar, doença. não significa que não existe. Eu só não conheço ainda, ou eu só não consegui dar nome. Mas muitas coisas existem que a gente desconhece porque não faz parte do meu radar, não faz parte do meu aparato cognitivo. E aquilo que eu não tenho aparato cognitivo, que eu não tenho experiência ou condições de aprender da realidade, eu não consigo validar. Então, eu achei isso de uma importância muito grande trazer para a gente discutir, porque quem convive com uma pessoa, e vocês estão dizendo dos relatos, né, dos dependentes químicos, quem convive com uma pessoa sabe, o codependente, ele cria o hábito de se sentir responsável. Eu sou responsável por você. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um homem que bebe, a esposa, ela vai abrir os armários, ela vai olhar debaixo da pia, no armário do banheiro. Ela vai ficar meio tensa com isso, né? Por quê? Porque ela fica meio neurótica também. Isso, ela tem que Cuidar. Cuidar, controlar, né? Algo a controlar, mais na vida dela que ela não precisava ter. mas ela se sente responsável. E aí ela pode passar a ter uma série de sintomas de ansiedade, de compulsão, baixa autoestima. Ela fica com um perfil de neurótico mesmo. Exatamente. A gente vê isso muito comum no caso das mães, né? Quando descobre que o filho é um dependente químico, usa um tipo Tudo de droga. desconfia, né? Tudo desconfia. Vai olhar a mochila, vai cheirar a roupa, vai Cheirar a mão. vai cheirar a mão, vai mexer nos bolsos, porque aí fica uma neurose, né? E- Porque aí se sente na responsabilidade do... Embaixo das gavetas. É isso. Eu já contei isso aqui. Eu tive pai alcoólatra e irmão dependente químico. Olha isso. E eu convivi com a minha mãe, né? Minha mãe faleceu, vai fazer 4 anos por conta da Covid. E ela tinha esse hábito, Esse repertório, esse né? repertório pela vida inteira dela. Porque ela teve um marido alcoólatra, depois teve um filho dependente químico, um neto dependente químico. Tá vendo a transmissão É, geracional? E aí Olha ela o traço tinha... se repetindo. É. Mas aí você fala, mas eu também sou filha do meu pai. E por que eu não manifestei isso? Porque a gente vem para essa compreensão do biopsicossocial. Então, embora você tenha o gene, e aí depois... Você nunca testou também, né? Tipo, você nunca Então, eu até ficou- falei isso. Eu nunca quis testar. Eu bebo álcool, bebo. Mas assim, é uma muito cerveja pouquinho, eu tô bêbada o Muito suficiente, louca já. assim. Mas eu sou bem fraca pra beber. Mas eu nunca quis experimentar nenhum tipo de droga. As pessoas falam, mentira, que você nunca provou nada. Uhum. Porque eu sempre tive muito medo De quê?
de entrar nessa mesma repetição de padrão. Perfeito. Eu falava, eu não vou correr esse risco, porque vai que Você tem, assim, você tem. que eu o tenho. gene você tem. Gene eu tenho. Então, o gene entendeu? você tem. É. Então, 1/3, se a gente for considerar esse modelo, 1/3 você já tem. E aí, o modelo social te influenciou, porque você teve esse parâmetro. Então, você escolheu, você falou, eu não quero repetir isso. Exatamente. E de onde vem essa escolha? Do outro terço, que é a personalidade. Você escolheu, você falou, eu não quero. Ah, David, então é uma questão de escolha? Todo mundo que fala assim, eu não quero ser dependente químico, eu não quero usar álcool nem drogas, não é tão fácil assim. Porque tem o terceiro leque, que é o social. Que aí, se eu tô num contexto que me adoece, eu vou buscar uma solução. E o álcool, as drogas, eles se apresentam como uma ferramenta de prazer. Porque é prazeroso. Quem bebe, gosta, sente prazer. Quem usa as drogas, sente prazer. Então, como eu estou num contexto que já me adoece, que me prejudica, me faz sofrer, eu não vou sentir esse prazer? Eu vou. E aí vem toda a dependência química também, que o corpo vai pedindo cada vez maiores doses. E a gente vai usando... Eu acho, ó a terapia rolando aqui na mesa. Eu acho que no meu caso eu vi tantas cenas traumáticas por conta da dependência química que aquilo me assustava um pouco, né, de repetir. Porque, e aí a gente está falando aqui do contexto familiar, é muito difícil para uma pessoa Sim. que está inserida na família de dependentes. E aquilo me assustava muito de ver cenas. A gente não vai entrar no detalhe, mas você deve ter Sim. casos assim de cenas horríveis Sim. de presenciar quando você é criança, né? Sim. E essa memória traumática, ela é muito importante a gente falar, porque o trauma modela o comportamento. Então, o trauma, ele se manifesta, ele responde através de um comportamento. E talvez esse seu comportamento de escolher não beber pode ser uma resposta traumática. E eu também tenho. Eu sou filho adotivo, a pouca história que eu conheço da minha mãe biológica é de dependência química. De descontrole, por aí vai. Então, eu também faço essa escolha de não usar essas substâncias, porque eu quero manter... E eu falo, gente, eu não posso arriscar, que eu tenho muitos pacientes que eu preciso cuidar e tenho a minha família. Então, Você tem receio, né, do que pode acontecer. porque... É um medo, né? Porque tem parâmetro, é um parâmetro concreto. É um parâmetro concreto. Agora, imagina uma criança que cresce e vê um familiar que está ali caído no chão. Que chega e tem uma mãe, um pai, um irmão, que está numa situação de extrema vulnerabilidade, que bebeu a ponto de cair, ou que usou drogas e está desmaiado, né? Porque tem muitas drogas que, às vezes, causam uma resposta muito ruim no organismo. Ah, mas é legal, vem cá, vamos usar, é natural, não tem problema nenhum. Às vezes tem. A minha família, um exemplo, a gente foi criado num lar evangélico, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, nunca entrou uma bebida na minha casa, nunca entrou um cigarro. Bebida, quando meu pai ganhava vinho, lembro até hoje, minha mãe jogava tudo fora. Eu falei, não, por que ela joga fora, né? Olha aí. E meus irmãos totalmente usaram tudo que você imaginar, beberam, eu também louco, bebi, né? já usei algumas Onde? coisas. Minha irmã, festas. A família, um exemplo, a família do meu pai todinha e da minha mãe, todos são meio alcoólatra, gosta de bebida. Olha Só aí. meu pai e minha mãe que não gosta da família, são os únicos que não bebem nada, 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 nada. Então na minha casa, meus irmãos, eu, até minha irmã usou um pouquinho de bebida, não gostou, mas os três foi um comportamento chato. Porque quando a gente vai pro meio, e que é o que você falou, da Vai ter o adolescência, social, sim, entendeu? Pra Que mim era meio acontece na curioso, eu falava, adolescência. o que será que esse negócio aqui não pode, Pois é. não pode, não pode, não Se a pode. criança quer experimentar, ela vai experimentar fora de casa. Festa de 15 anos da família, experimentei a primeira vez. Tá O que vendo? tinha na mesa eu pegava lá e falava, nossa, que da hora isso aqui, mano, que da hora. Você vai ver, estava bêbado, nem sabia o que era bêbado. Pois é. Essa parte da criação é muito delicada, né? De tipo, nossa, eu converso sobre isso com os meus filhos. A minha mãe conversou. Eu lembro até hoje, quando eu tinha até achei um pouco pesado, mas foi bom na época. Quando a gente fez, eu sou gêmea, né? Eu tenho um irmão gêmeo. Quando a gente fez 13 anos, a minha mãe sentou com a gente pra assistir aquele filme Christiane F., Drogada e Prostituída. Já assistiu esse filme? Eu li Na o livro escola, na né? adolescência, que fazia parte do Mas currículo, a e gente depois já assisti o Sim. filme. É. A gente tinha 13 anos, a gente sentou na sala e a gente assistiu os três. Eu e meu irmão de coração. Aí É um ela filme falou, bem é isso que pesado. acontece. É, porque ela mostrou, minha mãe sempre foi muito... E foi muito bom. Porque hoje eu e meu irmão, tranquilo, assim, nenhum dos dois se envolveu com nada. E
E foi super tranquilo, porque tudo que a gente teve curiosidade, eu quis, tudo sempre foi muito conversado. Ela falou quando a gente bebeu a primeira vez com ela, sabe? Foi uma coisa muito tranquila. E os amigos nossos, nessa época da adolescência, quantos já beberam escondidos dos pais e, sabe, quando dava alguma coisa errada, a gente que ajudava. Mas eu acho que tem algo muito importante, Gabi, que a gente precisa deixar bem claro aqui, né? Às vezes eu tô com dor de cabeça, eu vou à farmácia e compro um analgésico. Então, não é só a escolha, mas a dor leva as pessoas para o uso dessas substâncias. Então, quando a gente vai atuar com alguém assim, seja profissionalmente ou não, a gente precisa ter essa noção que é uma pessoa, né? E que é uma pessoa que está em sofrimento. E ela não consegue sair, não é só no campo do querer, é no campo do conseguir. Deixar de usar determinada substância química é muito complexo, porque além da própria resposta química no organismo, tem a função anestésica de uma realidade que pode estar sendo tão dolorida, tão cruel, que eu não consigo existir sem essa ferramenta. Então, para de beber. A gente vai substituir isso pelo quê? Como? E como é isso? Como eu paro de beber? Geralmente essas pessoas também se isolam, né? Então fica mais difícil ainda. Fica. E a própria família acaba isolando. Olha lá, o bêbado, a bêbada, o vagabundo, a vagabunda. E a pessoa não está conseguindo. Então a ideia é essa. A gente tem aí alguns estudos, alguns vídeos na internet, tem aos montes, que as pessoas falam, qual é o seu problema? Eu sou bêbado. Não. A bebida é a forma que você utiliza para lidar com o seu problema. Qual é o seu problema? O que te causa dor? Que é o que você tem que resolver, o que te Procurar causa dor. A causa, né? É a causa, não o sintoma. Você tá não a bebendo manifestação. seus sentimentos, né? Exatamente. A gente fala isso na comida, às vezes é a compulsão alimentar. Mas perfeito. E aí é isso, a pessoa Porque pode tá ser comendo desde suas uma... emoções, né? Mas não, a gente não fala desse jeito, mas é alguma coisa que você tá sentindo que você tá descontando esse emocional na comida, porque te dá um prazer momentâneo. Imagina que a gente tem aí uma família, vamos ao exemplo, que vem de Minas. O que é bem popular na culinária mineira? Pão de queijo, doce de leite. Agora imagina aquele cheirinho de pão de queijo assando, você brincando no quintal, a sua avó fala assim, vem cá, olha o que eu fiz pra você. Uma avó, um avô, que é uma figura de afeto, que te dá uma coisa gostosa, que tem aquele cheirinho, um sabor gostoso. Isso fica na memória afetiva. Quando eu não estou me sentindo bem, eu vejo um pão de queijo, o que eu penso? Isso aqui vai me satisfazer. E não necessariamente no campo da fome, mas no campo da emoção. Geralmente, quando os episódios de compulsão acontecem, são com alimentos afetivos, assim, que tem memória afetiva, né? Pois é. Então, é alguma coisa que o pai dava na infância, que era da casa dos avós, que era uma lembrança boa que a pessoa tem de abraço mesmo, né? De conforto ali naquele momento. E por que essas substâncias químicas também não pode ter uma referência afetiva? De algum familiar, alguém que usa, aquele tio que é descoladão, aquele amigo que é descoladão e usa e não tem problema e é funcional. Porque eu vejo, ele trabalha, ele estuda, mas a gente não vê. A gente não vê. A gente tem só um recorte do que a pessoa expressa no dia a dia. A gente não sabe o que ela sente. Eles é um personagem, né? Perfeito. Perfeito. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente relativiza o uso das substâncias. Em nós e no outro. Julgar nunca é um bom caminho. O ideal é a gente oferecer a mão, compreender e se eu não tenho condições de ajudar, procura ajuda profissional. É que dependendo do... Não sei se a gente pode chamar de grau, né? Se existe um grau. A família é tão impactada que a gente vê muito comum, os pais acabam colocando aí o jovem ou quem quer o filho para fora de casa, porque não consegue lidar com aquela situação, né? Às vezes você tem casos de violências muito grandes, você tem caso de roubo dentro de casa. Eu já vi histórias de a pessoa chegar e o dependente ter vendido tudo que tinha em casa, não tem mais nada. Então, você tem casos tão graves que a família, às vezes, não consegue. Por isso que a gente está falando que é um âmbito familiar, né? Às vezes, a família põe na rua, porque não está dando conta de lidar com aquela situação. É muito grave, muito grave. E a ideia é que a gente busque uma ajuda adequada, né? Então, é buscar um médico, é buscar um profissional da saúde que vai fazer essa orientação. Com a família, né? Com a família. Eu lembro a minha terapeuta falava, eu falava, mas meu pai já faleceu. Ela falava, não interessa. Filha de dependente químico
tem que fazer terapia para lidar com isso. Claro. Ela falou, se na época você fosse minha paciente, ia todo mundo fazer... Eu precisaria tratar a família e não só o dependente químico, É isso aí. né? É isso aí. E a gente precisa ter essa consciência, né? Porque é algo que ressoa. Mexe com todo mundo. Que mexe com todo mundo. E como é que a gente resolve isso? Então, porque tem gente que não aceita. Eu não sou o problema. O problema é ele, né? E não é, a família toda tá no contexto, né? E eu já ouvi um relato, olha que interessante, né? O Lu se descompensou, a gente é uma família muito legal, o que a gente fez? Colocou numa clínica de reabilitação. Lá foi você para a clínica de reabilitação. Você voltou, Eba, vamos fazer um churrasco e comemorar. O que tem no churrasco? Bebida. Voltou na época de final de ano para casa. O que tem na mesa? Vinho, champanhe, bebida. Eu não vou tirar a bebida da minha mesa porque eu não sou o doente. O doente é ele. Ele que tenha vergonha na cara e não beba. Eles têm que abraçar a causa, né? Também. Então a Tem que gente, ajudar. a gente faz, sim, esse trabalho que você está falando de conscientização, porque a família precisa se implicar, ela precisa assumir a responsabilidade na manutenção dos comportamentos que levam aquela pessoa dependente química a continuar no uso. Então tem um repertório de manutenção que é individual, que é social e familiar. Tanto que no AA eles recomendam: mude de contexto, mude as suas relações. Não adianta você querer se tratar e continuar andando com as mesmas pessoas. E às vezes é família. E às vezes é a família, é. né? Ó, eu vou dar uma tarefinha para vocês e para quem está assistindo a gente. No próximo evento social, na próxima festa, prestem atenção. As pessoas não suportam ver as outras com o copo vazio. Repara. A gente já falou disso aqui. Às vezes você não quer beber, a pessoa não te deixa não beber. Nossa, por que você não tá bebendo? Porque eu não quero. Você não pode responder isso. Você tem que... né? Você tem que ter algum Você motivo. tem que ter algum motivo, Tô senão a com pessoa dor de não... estômago, passei mal, tô com diarreia. Mas não me toma, fez bebe bem, que vai né? te curar. Você tá precisando relaxar. Bebe que isso vai te fazer bem. O que você vai... tá Ai, chato, hein, cara? amanhã Você eu quero não bebe, acordar você é um cara cedo. chato, O hein? que você vai fazer amanhã? Ai, você não bebe mais. Ai, como você tá chata. É isso. As pessoas não suportam. Então, o que a gente... eu faço isso muito no consultório. O que a gente costuma recomendar? Fica com um copo d'água na mão. Irmão, tô liberto. Falta você ainda. Pode ser, né? Porque bebendo aqui, ó. e aí esse é um contexto religioso que ajuda nessa É difícil, reorganização. né? Porque, meu, no fundo, você não precisa dar satisfação pra ninguém, né? Isso que dá. Não, e aproveitar Raiva. esse espaço, né, que a gente pode atingir muitas pessoas e falar, não insista. Se alguém fala, não quero beber, não pergunta o porquê e não insista. Aliás, nem pergunta por que a pessoa não tá Não bebendo, né? pergunta. Só fica quieto. Porque às vezes é alguém que está em processo de reabilitação. Não deveria nem oferecer. Por exemplo, eu já andei com muito cara que fumou baseado. Uhum. Tem cara que nunca me ofereceu, amigo meu. Fuma não, que você não fuma, cara. É isso dá aí. aqui, mas deixa eu dar um... Você nem fuma, pô. É isso aí. Então o cara nunca ofereceu. Eu tive um brother que foi anos e anos, nunca ofereceu. É isso E a aí. bebida é a mesma coisa, não apresenta porque pode ser que você vicie e eu não. Mas é aquilo que a gente falou, a bebida é socialmente aceita. É droga lícita. Não, mas tem cara, droga que não, mas lícita. tem cara que não oferece a bebida pro outro. O cara tá aqui quietinho e fica esperando a reação de você falar, quer? O cara que é consciente, o cara tá ali quietinho na dele e lógico, você tá olhando ali, você tem vontade. Mas tem cara que é abusivo mesmo, toy, meu. Enche o copo aqui, você acabou, calma, eu tô tomando, já encheu o copo. Quer mais outro aqui, quer misturar com não sei o quê. Ou pode falar, quer? Não, obrigado, tá bom. É isso, né? Ofereceu, não insista. Porque a pessoa tem um motivo para recusar, ela tem um motivo para não querer. Então são esses comportamentos sociais e familiares que a gente precisa também ter cuidado. A gente precisa se regular. A gente precisa se conscientizar. O quanto eu sou responsável por esse comportamento do outro, porque a gente não quer assumir isso. Eu sou responsável pela bebedeira Ele é dele, adulto, dela. né? Ele é adulto, ele faz Droga porque aí. quer. E não é verdade. Não é verdade. Ah, mas eu dou tudo pra ele, tá bebendo por quê na adolescência? Tá faltando alguma coisa. Ele não tá bem. Tá faltando alguma coisa. E pra nós, né, que somos pais, a gente tem filhos, a gente sabe. Eu acho que o maior terror é esse. A gente se sente insuficiente o tempo todo. E a gente fala, meu Deus, o que eu não te dei? O que eu não fiz por você? Sempre vai ter. A gente não é suficiente. A ideia é que a gente tenha condições de acessar as pessoas, seja o filho, seja o irmão, seja um parente, um amigo, um conhecido, e perguntar o que você precisa. O que está acontecendo com você? Se eu não posso te ajudar, eu posso te oferecer escuta. Sim.
ou te apresentar alguém para você? Perfeito. Apresentar alguém que possa ajudar. Então a família, ela precisa estar amparada e preparada para fazer esse acolhimento. Você falou assim, eu tô liberto. A prática religiosa, ela acaba sendo uma das ferramentas... Não, zoando mesmo de... Querendo ou não, a bebida é uma droga. Mas a prática religiosa acaba sendo uma das ferramentas utilizadas para o controle disso. Por quê? A pessoa, quando vai para uma prática religiosa, ela se sente inserida numa comunidade. A religião, ela oferece pertencimento. Então, agora você é um irmão. E é isso que a bebida dá também, essa sensação de Pertencimento. Isso. Então, às vezes, se você encontrar isso em outro lugar... Eu não preciso mais preencher mais... aquele vazio com a bebida. Porque eu cuido de você. Você agora participa conosco. Você não está mais sozinho. E aí, além disso, tem todas as crenças. Que cada religião tem suas particularidades. De como lidar com os sagrados de cada um. Tanto é que a gente vê que muitas das clínicas de reabilitação, elas estão ligadas às instituições religiosas. Sim. Muitas clínicas. Porque quando a gente fala não de espiritualidade, de religião, Isso. A gente fala de regra. A gente fala de controle. Religião tem regra, tem controle. E isso ajuda para quem está transbordando. Para quem tem comportamento compulsivo e transborda, essa continência que a gente chama na psicologia, isso ajuda bastante. Então é importante. Que às vezes é uma continência que a família não consegue dar. E aí a família também precisa ser vista. Só que aí também é um risco, né? Se em algum momento você resolver romper com essa prática religiosa, já é um risco de você também voltar a consumir drogas. Né? A ideia é a gente não polarizar, nem 8 nem 80. Eu dependo só das drogas ou dependo só da religião? Porque é muito comum de ver, eu tenho um caso na família também de um tio, que aí você sai do alcoolismo, você vai para a prática religiosa e você fica tão viciado na prática religiosa que você está trocando uma dependência por outra dependência. Perfeito. Você fez uma troca. Que também não é legal, tem que equilibrar. Também não é legal. Coisas, né? E é o que eu já vi alguns casos. E é o que a gente falou aqui mais cedo. Então, qual seria o mundo ideal? Eu tenho a prática religiosa, eu vou para os esportes, porque a prática de esportes, a prática de atividade física é fundamental para a manutenção da saúde. É polarizar isso, né? Também não é ficar Muda. só... também não é ficar só no esporte, né? Ficar viciado, porque também... não é legal, também não é saudável. Então eu vou dividir. Eu tenho a prática religiosa, eu tenho atividade física, eu vou cuidar da minha alimentação. Até Podem a me prática chamar. religiosa, às vezes troca, por exemplo. Eu não tenho um lugar específico para ir. Quando eu acordo, eu falo, vamos para Lagoinha de Alphaville, vamos. Vamos para tal do Brás lá que a gente conhece? Vamos. São pessoas diferentes, ambientes diferentes. Às vezes você vai se identificar em algum lugar, um núcleo ali, que você faz uma amizade legal. A mesma coisa do esporte. Então, um dia você joga um tênis, hoje eu tô a fim de pedalar. Não, hoje eu tô a fim de correr. Não, hoje eu tô a fim de nadar. Não, hoje eu tô a fim de puxar um ferro. Não, hoje eu tô a fim de caminhar com 2, 3 pessoas. Você vai mudando, que não vira aquele vício de todo dia fazendo a mesma coisa. E se cuidar, né? Porque quando a gente se cuida, a gente começa a prestar atenção. Eu presto atenção na minha aparência, eu presto atenção na minha alimentação, na minha saúde, e isso é muito importante. Porque quando a gente está dependente de uma substância química, por exemplo, seja álcool ou drogas, eu não consigo, eu perco essa habilidade. Então as pessoas elas vão deixando de realizar pequenos hábitos, inclusive de autocuidado. E aí quando você falou, tem grau? Sim, tem grau. Porque a gente vai avaliar o impacto que isso gera na pessoa e nas relações. Que é o que você falou, chega para trabalhar, não rende, está desconcentrado, então já tem um impacto no mundo do trabalho. Eu começo a usar roupas sujas, mal cheirosas, não escovei o dente. Acordo e já tomo a pinga, a cerveja, ou uso a droga que eu quero. Eu deixo de ter a minha rotina de autocuidado. Então a gente vai analisando esse impacto que tem na vida de cada um e nas famílias, né? Nossa, que assunto, hein? Meu irmão, um exemplo, ele tá no tratamento, meu irmão. Domingo eu fui na casa da minha mãe, ele tava lá. Minha mãe, ele só fica dormindo, ele trabalha das 3 à meia-noite. Então, quando ele chega da meia-noite até as 2 da tarde, a vida dele só é deitar. Então, tá com os medicamentos deixa ele totalmente grogue. Eu tive até conversar a respeito aqui do podcast, meu irmão, deve estar acontecendo isso, aquilo com você, tipo, ele não sabia. Minha vontade é só ficar deitado, cara. E trabalho, me dou o melhor meu na minha empresa. Não tenho nem vontade para casa da minha mulher.
Só tô deitado, mas por quê? Tá num processo de quase, imaginei, 30 anos aí usando. Tá num processo de nenhum ano de tratamento. E de olhar pra dor. E não bebe, não usa droga, não tá fazendo nada, mas Tá adormecido. tá adormecido. E tem que lidar com a dor, né? E quando a gente vai para um hospital, que a gente vai tratar uma doença grave, eles põem a gente para fazer o quê? Repousar, descansar e às vezes até dormir. Então, Tá nesse processo. tá nesse processo. E agora é hora de chegar e ajudar a cuidar. É uma doença, como a gente tem falado aqui, e ela deve ser tratada como uma doença, né? E não como falta de vergonha. E não como falta de vergonha. Exatamente, que é o que a gente mais Desleixo, ouve, né? As pessoas falam. Então, quando a gente pensa, né, qual é a relação da família nesses processos de dependência química, eu costumo perguntar onde a família não está. Porque todos nós viemos de uma família. Todos nós. Estamos inseridos nesse contexto, Todos né? estamos inseridos num contexto de família. Então, o assunto família está em todos os assuntos da nossa sociedade e do nosso existir. Porque todos nós temos um nome que foi dado por alguém, habitualmente da família. A gente carrega um sobrenome que é da família. Ah, mas e as crianças que são deixadas num abrigo e que não têm família? A família é o abrigo. A família é o abrigo. Todos têm uma referência familiar. Mesmo que seja essa família imaginária. Deixa eu imaginar quem era a minha família biológica. Todos nós temos. Então, estudar família, pensar a família é fundamental. E eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu adoro, né? David, estamos chegando, não. Terminamos aqui o nosso podcast. Para variar, ficou tudo aqui para perguntar. Fizemos duas Todas as perguntas a apenas. gente conseguiu Duas fazer perguntas, duas. Mas o objetivo aqui da gente conversar com você era realmente entender um contexto familiar. Como a Gabi falou, nós tivemos aqui vários depoimentos de pessoas que tiveram aí doentes com a questão da dependência e eles falam, eu continuo doente, agora eu estou me tratando, isso não significa que eu não sou mais um dependente, mas a gente queria ouvir esse lado de um terapeuta, né? de um profissional, como é esse contexto familiar, porque senão Sim. a gente trata ali o doente isoladamente, como se ele estivesse sozinho no mundo, e ele não tá, porque todo mundo sofre em torno, né? Você tem pais, tem mães, tem esposa, tem amigos, tem todo mundo ali envolvido nesse contexto. Pra gente terminar, eu queria te fazer duas perguntas. Uma, o que é vida saudável para você? E a segunda é que quem tá assistindo a gente, em que momento a pessoa tem que procurar ajuda? Quando ela acha que o filho, sei lá, fumou um baseado, ou quando viu que o filho... Eu tenho um caso de uma amiga que chegou em casa do trabalho 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, e o filho de 13 anos estava com outros amigos, todo mundo bêbado, entendeu? Uhum. E aí ela entrou em pânico. Então, em que momento você tem que buscar a ajuda de um terapeuta? Quando eu chego em casa e meu filho de 13 anos resolveu Só experimentar tá no bebida com os começo. amigos, Que dor e ela de chegou cabeça. mais cedo sem avisar. Quando eu desconfiei que o meu filho fumou um baseado, tô falando de filho porque a gente tá falando Claro. aqui no contexto. Claro. Ou quando eu não consigo mais lidar com meu marido, ou quando meu irmão tá me dando problema. Então, queria que você... Não sei se dá para responder, mas essas duas coisas. O que é vida saudável? Em que momento eu devo procurar ajuda? Vida saudável não é a ausência de doença, né? A gente não pode entender que saúde é a ausência de doença. A gente vai entender saúde como um conceito de bem-estar e de equilíbrio. E a doença, a tristeza, a dor faz parte do nosso existir, faz parte da existência humana. O que é importante, uma vida saudável, é ter ferramentas para lidar com os momentos de baixa, com a tristeza, com a doença. É eu ter recursos para isso. Recursos internos e recursos contextuais. Legal, eu tenho hein? uma rede de apoio. Eu tenho a família, a sociedade, os amigos, que possam me ajudar nesse processo de restabelecimento. Então, eu penso vida saudável como isso. E com os elementos que nós falamos aqui. Então, uma vida biológica saudável do nosso corpo, fisiológico. Uma vida emocionalmente saudável. Uma vida espiritualmente saudável. Então, tem todos esses contextos que a gente vai integrando e promovendo a saúde. E aí, quando surge o sinal de alerta? Quando eu devo procurar ajuda? Primeiro, quando a gente identifica sofrimento. Tem prejuízo ou sofrimento, eu busco ajuda. Quando começa a ficar ruim, eu acho que já tá na hora, né? Ah, não consegui dormir porque meu filho foi para uma festa. Tô dando um exemplo aqui. Uhum. Porque eu tô com medo de que ele beba e volte dirigindo.
Você vai resolver. Tá me causando um sofrimento. Então, aí é essa mãe ou esse parente que vai buscar ajuda para si, para Tá. aprender a lidar com essa ansiedade. Que ansiedade é essa de insuficiência? Porque você não ensinou para o seu filho que se beber não dirija? Porque há 10 anos nós não tínhamos Uber, que é o que você falou em 2015, como que a gente estava. Não tinha Uber. Agora a gente tem. Ah, não quero ir de Uber, então quem vai ser o motorista da vez? Ou quem vai ser o pai ou a mãe que vai buscar? Vamos fazer assim, minha filha foi pra balada agora na sexta-feira. E eu fui levar e o pai do amigo foi buscar. Você fazia isso nos filhos adolescentes. Pronto. Também. Tinha um combinado de um levava, outro buscava. Posso impedir? Minha filha tem 16 anos. Posso impedi-la de beber, de usar alguma outra substância? O que eu posso fazer, o que nós fazemos, a mãe dela e eu lá em casa, é instruir, é falar. Cuide do seu corpo, filha. Porque determinada substância que você vai usar, você vai ficar vulnerável. E a gente sabe que o Brasil é o país que mais comete violência contra a mulher. Então imagina uma mulher que não está controlando o próprio corpo, que ela está vulnerável. Perdeu o controle. Por uso de alguma Ela substância. tá muito mais suscetível. Você pode dar a orientação e educar e tá ali, né? Mas você não pode proibir. E eu não posso controlar. Você não vai estar lá na Eu não balada com posso ela. controlar, eu posso Se é oferecer ansioso, ferramentas. nervoso, não vai resolver nada. Quem vai adoecer é você. E aí, se eu tô perdendo o sono, se isso tá me causando sofrimento, Eu tenho eu que vou procurar buscar As ajuda. ferramentas que você falou que precisa. Exatamente. Para poder... E acho que também a questão de você falar assim, eu não sou totalmente responsável por isso, né? Você não pode controlar. A questão da culpa que você não pode controlar. Não. Que aí Porque é entra o sempre contexto- multifatorial. Na teoria sistêmica, a gente pensa muito sobre isso. É multifatorial. Então, por isso que a gente começou falando desse contexto, para dizer, olha, quantas variáveis são atuantes no fenômeno. Então, se a gente entender a dependência química como um fenômeno, olha quantas variáveis nós discutimos aqui pensando na família. Então, nós passamos 1 hora falando de família, mas de múltiplos olhares, com múltiplas variáveis, buscando abranger as pessoas que ouvem, porque cada pessoa tem uma realidade distinta, tem uma vivência distinta. Então, a forma como a gente conduziu o programa hoje aconteceu dessa maneira, Tá. buscando contemplar essa complexidade. E a ideia é que a gente também tenha essa noção de complexidade, que eu não posso controlar tudo. E se eu estou tentando controlar tudo, eu tenho um problema. E aí você procura o David, que a gente vai deixar aqui Sim. o link dele do Insta, para ele poder te ajudar. Aliás, a gente tem que fazer terapia em qualquer momento da vida. Todo mundo merece. Sim. Todo mundo merece. Exatamente essa palavra. Todo mundo merece. Mas se você está aí passando por alguma situação e que você não está sabendo lidar, ou que você tem algum caso próximo, ou na família, no contexto familiar, ou até de um Faça amigo e você quer terapia. ajudar, faça terapia, procura o David ou procurar um outro terapeuta. O importante é você entender para você também poder ajudar a outra pessoa. Um último recadinho. Claro. Então, muitas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, terapia é muito caro. Então, vamos lá, a gente tem algumas alternativas. Sim, hoje eu vivo disso, eu sustento a minha família, né, trabalhando, é o meu trabalho. Como qualquer trabalho, tem pessoas que cobram mais, que cobram menos. Se as pessoas não podem pagar, elas têm outras alternativas. Você está terminando a faculdade, a sua faculdade atende? Atende. Então, as universidades, elas têm esse programa da clínica da universidade, com valores reduzidos ou gratuitos. A minha é gratuita. Então, além disso, a gente tem o serviço público de saúde. Nas UBSs, deveria ter o profissional da psicologia. Se não tem, cobra o vereador da sua cidade, da sua região. Porque nós, enquanto população, a gente precisa se organizar. Tem várias ONGs também, né? que Além fazem. disso, a gente precisa exigir. Porque se a gente não se queixar, se a gente não usar as redes sociais para falar, eu preciso de psicólogo nessa região, não vai ter. Então a gente tem que levar o problema, tem que manifestar o problema. Quem puder pagar, pague. Quem não puder, busque ONG, busque universidade e o postinho de saúde, a UBS. Só fala do projeto, quem quiser fazer doação, pra gente encerrar. Por favor, o Projeto Cianama é muito importante, então tem lá o Instagram também, Projeto Cianama.
A gente vai em agosto, a gente precisa dessas doações. Material escolar, medicamento, quem puder doar, quiser fazer Pix, Receituário. a gente utiliza muito isso. Então a gente leva papel para desenhar com as crianças, a gente leva material escolar, a gente monta os kits escolares para fazer a doação, kit de higiene, então escova de dente, sabonete, absorvente, aqueles absorventes reutilizáveis. A gente fez uma doação muito importante nas aldeias o ano passado. Então, quem quiser contribuir, entre em contato conosco, que tem muitas maneiras. E o Pix sempre ajuda. Ah, mas eu só posso R$5. Gente, faça, porque a gente vai reverter, a gente vai comprar aquilo que é necessário, principalmente material de odonto, porque a gente faz muitos atendimentos odontológicos a crianças e adultos. Então tem coisas que a gente só consegue comprar lá na hora, porque é mais fácil do que levar daqui de São Paulo para Manaus. Então façam a doação, é muito importante. Quem não sabe, vocês atendem ali, não povos, né, mas comunidades ribeirinhas E indígenas. e indígenas. Sim, Tá. tem povos indígenas, não são povos isolados, então as pessoas têm essa ideia, né, de que vai Essa encontrar fantasia. um indígena despido, sem roupa, morando em oca. Não é assim. Mas isso não significa que não seja uma população que esteja em vulnerabilidade. Tá. Vulnerabilidade social, então tem muitas demandas e muitas necessidades. Quem quiser saber do projeto, entra na nossa página ou pode me procurar, eu faço questão de explicar. E a gente vai deixar o link também. Então Muito é obrigado. isso. David, mais uma vez, eu acho que foi. Eu tinha anotado aqui para falar qual era o episódio que você teve com a gente. E eu me perdi. Eu não lembro se foi o 41 ou o 43 episódio. Eu não lembro também. Mas eu tinha levantado Foi por ou é o aí. 41 ou o 43, que o David teve com a gente e que foi um episódio muito bacana, deu muita audiência, então dá para assistir. A gente falou de burnout e agora a gente está falando aí da questão familiar pela visão psicológica quando a gente fala de dependente. A gente se vê semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, no mesmo Bate Canal. Beijos. Obrigada, David. Tchau. Tchau, tchau.